Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: tudo que está em jogo nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Vamos falar de briga pelo título, briga por vaga direta na Libertadores, briga pela oitava vaga e também, lógico, a luta contra o rebaixamento depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre tudo que está em jogo aí na disputa nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Antes disso, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá em Golcase, na página da Golcase. Por quê? Porque passou a Black Friday, mas a Golcase ainda está no ritmo da Cyber Monday, ou seja, continuam os descontos absurdos para você comprar produto oficial, produto licenciado do seu clube. Isso quer dizer que se você comprar o produto, vai uma grana pro bolso do seu clube. Aqui tem vários produtos, ó. Copo do Bahia, garrafa do Bahia, copo do Bahia, copo do Vasco, do Corinthians, garrafa de Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Aí tem capinha do Internacional, aqui uma capinha linda do Inter, capinha do Curitiba, do Cruzeiro, garrafa do São Paulo, copo do Fortaleza e por aí vai. Tudo isso com produtos oficiais lá na página da Golcase. E um detalhe, além do desconto da Cyber Monday, que estão bombando lá de descontos, tem também o desconto extra, o desconto adicional com o cupom GOLVSR. Botando esse cupom, GOLVSR, você tem mais desconto. Então não perde tempo, vem no primeiro link, no link fixado nesse primeiro comentário ou direto no QR Code que está na tela. E aí você já arruma o seu presente de Natal. Quer dar um presente de Natal para aquele, sei lá, você tem um grande amigo torcedor do Fortaleza. Ó, que copo lindo aqui para você dar para ele de Natal. Então, sim, vai lá porque você ainda bota dinheiro no bolso do seu clube comprando produto oficial licenciado. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira porque nesta terça começa a penúltima rodada do Brasileirão, que na verdade não é a penúltima rodada, né? Porque por conta lá das alterações de rodada, tem um montão de rodadas sendo disputadas, assim, tem jogos de várias rodadas disputados, mas na prática faltam 2 jogos para todo mundo nessa reta final do campeonato. Então hoje começa, nesta terça-feira, essas disputas começam com 2 jogos, com 2 jogos, tá? Basicamente, com Vasco e Mirassol, 19 horas, e Grêmio e Fluminense, 9h30, ok? Esses jogos são pela rodada 37. Tem jogo pela rodada 34 também, que foram aqueles jogos que foram trocados de ordem, né? Red Bull, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras, mas esses jogos serão amanhã, quarta-feira. Hoje, 2 partidas, Vasco e Mirassol em São Januário, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. E aí eu queria aqui dar uma passada na tabela para a gente olhar tudo que está em jogo em cada faixa da tabela. Lógico que eu vou lá pegar a tabela do Flash Score, que eu estou deixando aqui, e aí, analisando a tabela, a gente começa falando, lógico, da maior briga sempre, que é a briga pelo título. E nessa briga pelo título, depois que o Cruzeiro empatou com o Ceará no fim de semana, o Cruzeiro oficialmente saiu da briga pelo título. Ele pode até chegar aos 75 pontos que tem o Flamengo, mas ele não bate as 22 vitórias do Flamengo. Então o Cruzeiro está fora. A briga pelo título envolve Flamengo ou Palmeiras apenas. E aí é muito simples. O Flamengo recebe o Ceará, ganhando o jogo, ele é campeão brasileiro. Se o Flamengo não ganhar do Ceará, se ele empatar ou perder, o Flamengo também é campeão se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque se o Flamengo empatar ou perder, ele vai a 76 ou fica com 75. O Palmeiras, se não vencer o Atlético Mineiro,
ele vai no máximo a 71 ou fica em 70 caso perca. E aí o Flamengo já seria campeão brasileiro porque só teria mais uma rodada, ou seja, 3 pontos em disputas. Então a disputa pelo título ela é muito simples. O Flamengo é campeão hoje se vencer o Ceará, é campeão independentemente do que o Palmeiras faça, ou se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro hoje também. Qualquer empate ou qualquer derrota do Palmeiras hoje contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, na Arena MRV, isso resulta no título do Flamengo. E lógico, se o Palmeiras vencer, aí o Flamengo tem que vencer também, tá? Essa é a briga. O Cruzeiro na terceira posição, ele não tem mais nada a fazer no campeonato, porque ele não briga pelo título e também não sai da vaga direta na Libertadores. Cruzeiro já tem garantido a vaga direta na Libertadores. O Cruzeiro ainda tem hoje, amanhã, quer dizer, quinta-feira, quinta-feira ele recebe o Botafogo e no domingo ele viaja para jogar contra o Santos. Então o Cruzeiro já não tem mais nada a fazer no campeonato. Pode, se quiser poupar já desde agora o time para semifinal da Copa do Brasil, ele pode. Aí depois tem uma briga muito interessante aqui entre quarto, quinto, sexto e sétimo, que são Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. Esses 4 times, eles brigam por 2 vagas diretas na Libertadores. E que podem ser 3 vagas diretas caso Fluminense ou Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil. Nesse momento, agora que eu estou gravando esse vídeo, até o quinto colocado vai diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Então você tem Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia brigando por esses 4 brigando por 2 vagas diretas, que na final da Copa do Brasil podem ser 3 vagas diretas. E aí o cenário é mais favorável ao Mirassol, né? Mirassol efetivamente precisa de... Deixa eu fazer aqui a conta rápida. O Fluminense pode ir a 64. O Mirassol precisa de uma vitória apenas. Uma vitória simples do Mirassol garante vaga direta para o Mirassol. Dependendo do que acontecer, ele pode até garantir com um empate, tá? Dependendo. Se o Fluminense, por exemplo, não vencer o Grêmio, o Mirassol pode garantir vaga direta apenas com um empate. Então você tá ali nessa briga por vaga direta. Mirassol 63, tá muito perto. Botafogo 59, Fluminense 58, Bahia 57. Aí tem uma escadinha, né? Se o campeão da Copa do Brasil for Corinthians ou Vasco, ali na prática, basicamente você vai ter Botafogo 59, Fluminense 58 e Bahia 57 brigando por uma vaga direta, né? Então essas são as batalhas. Se você pega aqui jogos, né? Quais são os jogos? Eu vou trazer aqui pra gente. O Mirassol pega o Vasco fora de casa e recebe o Flamengo na última rodada, né? O Bahia recebe o Sport e na última rodada confronto direto contra o Fluminense no Maracanã. Esse Fluminense Bahia pode ser um confronto, pode decidir diretamente a vaga direta. O Botafogo viaja para jogar contra o Cruzeiro na quinta, na rodada 37, e recebe o Fortaleza na rodada 38. E o Bahia... Não, Bahia eu já falei, né? Então essas são as brigas aí. Por 4 times brigando por 2 ou 3 vagas diretas na Libertadores. Aí você tem mais uma briga... Porque você tem uma briga gigante por uma talvez vaga na pré-Libertadores, ou na segunda fase da Libertadores, que a gente carinhosamente chama de pré-Libertadores e que a maioria do público entende. Por quê? Porque o 8º lugar pode dar uma vaga na Libertadores, pode dar uma vaga na pré-Libertadores, desde que Fluminense ou Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil. Se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre a 8ª vaga na Libertadores. E aí quem tá nessa briga? Aí é muita gente na briga, irmão.
é muita gente na briga. Você pega do São Paulo, 8º, até o Atlético Mineiro, 13º, todo mundo aí tá na briga pela possível vaga da Libertadores do 8º lugar. E é São Paulo com 48, Corinthians com 46, Grêmio com 46, Vasco com 45, Red Bull Bragantino com 45 e Atlético Mineiro com 45. Matematicamente, até o Ceará poderia, mas acho que é muito, muito improvável porque o Ceará tem só 43. Então, colocando aqui, essa briga da possível 8ª vaga na pré-Libertadores, tem 6 times: São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. E aí a gente chega à temida briga contra o rebaixamento, que acabou virando um pandemônio com a vitória do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro na última rodada, né? Que nem era um jogo era um jogo da 35ª rodada, que foi disputado na 36ª, por conta dessas adequações de calendário. O Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, e aí bagunçou de vez a briga contra o rebaixamento. A briga contra o rebaixamento vai do Ceará até o Fortaleza, né? Juventude e Sport já caíram. Aí você tem Ceará 43, Vitória 42, Santos 41, briga fora da zona neste momento. Dentro da zona, Internacional com 41 e Fortaleza com 40. É uma briga ferrenha. A galera do Flash Score trouxe aqui, com os dados da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, o risco de rebaixamento em percentual. Sport e Juventude já caíram. Fortaleza tem quase 70% de risco de cair. O Santos, mesmo estando fora da zona, a galera da UFMG calculou com mais chances de cair do que o Inter. Santos 51,4, Inter 40,8. Aí depois, Vitória com 30,6, Ceará com 7,5 e o Red Bull Bragantino com uma chance ali ínfima, né? Uma chance de 0,15%. Então eles colocaram ali. Então esses são os riscos de rebaixamento segundo a galera do Flash Score. Eu penso que isso aqui tem exercícios matemáticos, né? Eu penso que, do ponto de vista de tabela, eu acho que o Santos tem mais chance de se salvar do que uma outra galera do que os outros que estão aí. Por quê? Porque o Santos enfrenta o Juventude fora de casa, com o Juventude já rebaixado. Não sei qual vai ser o nível de mobilização do Juventude para esse jogo. E na última rodada vai receber na Vila Belmiro o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro com certeza, é muito provável que o Cruzeiro poupe todo mundo. Por quê? Porque o jogo Santos e Cruzeiro é no dia 7 de dezembro, no dia 10 de dezembro o Cruzeiro entra em campo para decidir uma vaga na final da Copa do Brasil, começa a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Mineirão. Então eu imagino que o Santos vai enfrentar um Cruzeiro reserva. Então acho que o Santos tem uma boa chance ali. Mas no mais aqui todo mundo tem que abrir o olho. No mais aqui todo mundo tá pendurado. O Ceará tem uma tabela muito enrolada, especialmente se ainda houver briga pelo título brasileiro. Por quê? Porque ele enfrenta o Flamengo fora de casa na quarta-feira e no domingo recebe o Palmeiras. Se o Flamengo já tivesse sido campeão, eu imagino que a mobilização do Palmeiras contra o Ceará seja bem pequena. Se o Palmeiras ainda estiver brigando para ser campeão, ou seja, se o Palmeiras ganhar do Atlético e o Flamengo não ganhar do Ceará, a última rodada do Flamengo é Mirassol fora de casa, então é um jogo difícil. Então o Palmeiras pode sonhar com de repente o título e aí pode complicar a vida do Ceará na última rodada. Tem que lembrar, né? O Flamengo pode ser campeão com 2 empates. Se o Flamengo empatar com o Ceará e empatar com o Mirassol, o Flamengo pode ser campeão. Mas eu não sei qual vai ser o espírito do Mirassol para ganhar do Flamengo, talvez se despedir em casa. Então, esse é um ponto. Então, a tabela do Ceará, do mesmo jeito que a tabela conspirou para ajudar o Santos, a tabela também deixou o Ceará numa situação muito complicada.
No mais, Fortaleza recebe o Corinthians na quarta-feira e na última rodada pega o Botafogo fora de casa. É um jogo enrolado pro Fortaleza, porque o Botafogo pode precisar da vitória para garantir vaga direta, como a gente falou lá na briga. Então o Fortaleza, mesmo reagindo, ainda tem uma situação bem complicada. A situação do Inter. O Inter joga contra o São Paulo na Vila Belmiro. O Inter que trouxe o Abel Braga como emergência aí para os 2 jogos finais. Aliás, coisa feia, hein, Abel? Ainda bem que você pediu desculpa, mas não dá para em 2025 você vir fazer pensamentos discriminatórios com cor de camisa rosa, né? Com todo carinho, Abel, por você, Abelão. Enfim, o Inter pega o São Paulo na Vila Belmiro, o São Paulo querendo ficar na 8ª posição para ter uma chance mínima uma chance de ir para a Libertadores. E depois o Inter recebe o Red Bull Bragantino. Também o Red Bull Bragantino sonhando com essa 8ª vaga. Então a tabela do Inter é uma tabelinha complicada. E para fechar, a tabela do Vitória. Cadê? O Vitória, na última rodada, recebe o São Paulo, com o São Paulo pensando em ficar na 8ª posição. E o outro jogo do Vitória... Cadê? O outro jogo do Vitória é amanhã contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Então o Vitória, que também teve uma ótima recuperação na era Jair Ventura, também tem jogos enrolados. Red Bull Bragantino em Bragança, com o Red Bull Bragantino ainda sonhando com a 8ª posição, e depois ele recebe o São Paulo no Barradão na última rodada, com o São Paulo também sonhando com 8ª posição. São essas as brigas, são esses os cenários, e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários quem você acha que consegue cada coisa, quem você acha que cai, quem você acha que vai direto para Libertadores, quem você acha que vai ser campeão. Diz aqui embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem no primeiro comentário fixado ou vem no QR Code que está na tela e adquira os seus produtos oficiais da GoCase. A GoCase só vende produto oficial, produto de qualidade, além de garrafa, copo térmico, capinha de celular. Tem também bateria portátil, tem cabo para celular, tem mochila. Olha essa mochila aqui, ó. Tem mochilas iguais a essa, produtos oficiais do Vasco aqui, ó. Ó, produto oficial. Então, assim, você pode ter a mochila do seu clube. Tem mala também, que vai personalizada do seu clube. Aqui, ó, malas iguais a essa, mala para viagem e que vem personalizada com o seu clube. Tudo isso você tem produtos oficiais e você bota um dinheiro no bolso do seu clube. Agora, aproveitando a Cyber Monday, você arruma descontos adicionais. Com o cupom GOLVSR, você tem desconto adicional nas compras acima de R$ 99. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.